Graça e paz, queridos intercessores, tudo bem com vocês? Que alegria nós podermos estar mais uma vez juntos. Esse é um vídeo que a gente vai estar trabalhando da lista de intercessão fevereiro e março de 2025, tá bom? Queridos, então essa lista aqui ela foi elaborada pela obreira Carmen, tá? Eu estou treinando os nossos pastores, os nossos obreiros em fazer as listas, tá bom? De intercessão, e essa lista de intercessão pela igreja então foi elaborada pela nossa querida obreira Carmen. O primeiro ponto da lista é entrar em adoração e louvor, exaltando a glória e a majestade de Deus. Ela selecionou aqui pelo Espírito Santo Salmo de número 96, tá bom? Querido, gaste um tempo adorando, louvando e exaltando o nome do Senhor. Salmo 96, ele é muito chave para essa época, porque ele vai dizer muito sobre cantar ao Senhor um cântico novo. Ele vai dizer que o Senhor, ele é mais poderoso do que todos os deuses. Ele vai dizer sobre o reinado, o domínio do Senhor. São coisas, irmãos, sobre as quais nós precisamos proclamar nesse tempo. Tá bom? Esse tempo é um tempo difícil, né? E nós precisamos realmente adorar ao Senhor. E quando nós adoramos ao Senhor, nós realmente colocamos o Senhor no lugar dele, que é no trono da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então comece sempre adorando. Depois, irmãos, nós vamos ter vários pontos. Então nós vamos continuar nessa mesma orientação. Pastora, precisa orar toda a lista num dia só? Não. Você vai pedir orientação do Espírito Santo, você vai sempre adorar ao Senhor e orar mais um ponto. Ah, pastora, mas aquele dia o Espírito Santo me deu 2, 3 pontos da lista para orar. Faça como o Espírito Santo está falando para você, tá bom? Mas você vai sempre adorar a Deus e orar pelo menos daí um ponto desta intercessão. Irmãos, o ponto número 2... ele se chama assim, dos lugares celestiais para a conquista, suba em adoração e desça em guerra. Queridos, nós sempre precisamos aprender a fazer isso em intercessão e em batalha espiritual. A gente sobe a presença de Deus em adoração. A gente ouve de Deus ali na presença do Senhor aquilo que Ele está dizendo, a orientação para aquele dia que Ele está dando. Sabe, o Espírito Santo começa, enquanto nós estamos adorando, irmãos, e ali quando a gente está em adoração, a gente está diante do trono. Irmãos, quantas pessoas já tiveram essa visão? Se você nunca teve, mas saiba disso. Você está aqui na tua casa, aqui adorando, mas espiritualmente como se você estivesse lá diante do trono de Deus. Por isso que é tão importante entrar em oração a partir da adoração. Lembra que eu tenho dito? Adoração é arma de guerra. Por quê? A hora que você chega lá, você começa a ouvir, o Espírito Santo começa a ministrar, o Espírito Santo começa a falar, o Senhor começa a mostrar. Aí, irmão, com base naquilo que o Espírito Santo está mostrando ali, falando, orientando, dentro disso que ele já está mostrando aqui, ele vai te mostrar claramente uma linha de intercessão, tá bom? E aí, então, nós temos alvos, tá? Para nós estarmos proclamando. Desses alvos aqui fala assim: para acertar o alvo, nossas metas precisam estar em foco correto. Aplicar sua fé, sua atenção e seu foco nos objetivos corretos nos mantém na direção certa para triunfar e conquistar definitivamente neste ano de 2025. Amém? Então, quais são as proclamações desse ponto 2? Proclamar que nós somos revestidos da verdadeira humildade. Proclamar que nós vamos lidar adequadamente com toda a área de fragmentação da nossa vida. O que são essas fragmentações? Os traumas, os problemas emocionais, né, irmãos? Tudo aquilo, sabe, que deixa a nossa vida em pedaços. O fragmentado é aquele que não está inteiro. Ele tem pedaços que estão faltando, que estão quebrados. Então nós vamos pedir esse ano: Senhor, cura a nossa alma, cura o nosso coração, nos faz inteiros. Proclamar que rompemos com a mentalidade bárbara. Essa mentalidade bárbara, irmãos, que nos deixa com
com medo das más notícias, com medo das coisas. Você sabe como que os bárbaros agiam antigamente? Eles operavam pelo medo. Houve uma época no mundo que os bárbaros dominaram a Europa e eles chegavam dentro dos vilarejos, irmãos, eles já chegavam gritando, eles já chegavam matando. Eles não eram aquele tipo de exército que geralmente chegava e oferecia a possibilidade de rendição, entendeu? Não. Eles já chegavam, como diz o outro, tocando terror. Hoje em dia os jovens falam assim, tacando fogo no parquinho, né? E isso aí que o inimigo faz. Tem muitas guerrilhas de demônios que fazem isso. Já chega tocando terror. Irmãos, esse ano de 2025, nós temos ouvido que vai haver más notícias. Então, só que nós não podemos ficar atemorizados, porque Deus não nos deu espírito de medo. Amém? Então, nós vamos ter que saber, irmãos, como é que a gente lida com as más notícias. Nós precisamos saber reagir corretamente diante da dificuldade. Então, nós não podemos deixar esse espírito maligno dessa mentalidade bárbara criar terror. Vocês já viram, irmãos, aqui no Brasil, então, vocês lembram na época da pandemia, como é que foi? Irmãos, esse espírito bárbaro aqui deitou e rolou. As pessoas ficavam apavoradas, não era assim? Com qualquer notícia era um pânico. Irmãos, em nome de Jesus, nós vamos decretar, proclamar que nós vamos vencer isso aqui. Priorizar, nós proclamamos que nós vamos priorizar, se encaixar e sermos alinhados no plano de aliança. O que é o plano de aliança? É o propósito de Deus para a tua vida. Então, irmãos, eu estou aqui gravando isso para você, nós temos aqui o técnico de som que está aqui. Deus tem um plano para a vida dele, específico que Deus criou para a vida dele. Deus tem um plano específico para a minha vida. Esse é o plano de aliança para a vida dele, o plano de aliança para a minha vida é outro. Amém? Planos específicos que Deus tem para a nossa vida. Então nós vamos nos encaixar naquilo que Deus tem para mim, para nós. E nós vamos fazer separação, irmãos, entre o plano de Deus e os sonhos carnais. Entre o sonho de Deus e os nossos sonhos. Porque, irmãos, é aqui que embola a coisa, tá certo? O que a gente gosta de fazer? Pegar a nossa cobiça, pegar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente prefere, aquilo que tá lá dentro do nosso coração lá. E falar assim, isso aqui é o plano de Deus. Não, irmãos, nós vamos ter que aprender a fazer separação, tá? Porque, irmãos, como é que você sabe o que é o plano de Deus para sua vida? O plano de Deus para sua vida é aquilo que Deus vem falando para você, que Ele tem para você. O que Ele vem ministrando há anos já, que Ele quer fazer na tua vida. E às vezes o problema nosso é que a gente não tem fé nesse plano, entendeu, irmãos? Esse que é o problema. Mas, irmãos, o que é que o Senhor tem falado que Ele vai fazer, que Ele quer fazer? Aí você vai ver que junto com isso Deus já te deu talentos, Deus já te deu até mesmo o agir de Deus na sua vida, que criou o seu testemunho, a transformação que Deus está fazendo na sua vida, seu perfil de testemunho, tudo se casa com o plano que Deus tem para a sua vida. Agora, irmão, sabe o que não casa nada com isso? A tua cobiça, o teu sonho, o teu desejo particular. Às vezes Deus quer que você fique aqui uma horama fazendo isso, faça assim, assim, mas você tem aquele desejo de ir lá para não sei aonde fazer, não sei o que, aí você quer ir fazer e ainda fala assim, Deus, vem junto aqui e abençoa. Irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, agora nesse ano de 2025, vencer isso, amém? E proclamar, Senhor, nós vamos viver de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu plano, não de acordo com os nossos sonhos carnais, com as nossas cobiças. Outra proclamação que nós vamos manifestar o reino de Deus em perfeita paz, em perfeita shalom, onde nós estivermos. Irmãos, isso aqui é chave para este ano. Em nome de Jesus, que você receba a paz do Senhor na sua vida, a paz completa. E aí, irmãos, essa paz completa você só recebe se você arranca as fragmentações, tá? Por isso que nós temos que orar, Senhor, vai curando a nossa alma, vai curando o nosso coração, vai tirando toda a fragmentação que há em nós.
Seja medo, seja rejeição, seja trauma, seja aquilo que for, nós precisamos sair disso. Para quê? Para que a paz plena do Senhor esteja sobre nós, irmãos. Quando a paz plena do Senhor está sobre nós, pode ter a má notícia que tiver, nós vamos ter paz para passar para as outras pessoas. Amém? Querido, se você, a paz de Deus, estiver guardando sua mente, o seu coração em Cristo Jesus, você vai ter paz, shalom, para trazer as pessoas. E é isso que nós precisamos. Outras proclamações. Que a manifestação da clareira de Deus, a luz da glória de Deus, que nos dá revelação para daquilo que deve ser conquistado. Irmãos, porque é o seguinte, nós precisamos ter revelação sobre realmente o que precisa ser conquistado. O que nós devemos colocar nossa força de conquista? O que nós devemos colocar nossa força de ação? É o que Deus está falando que é para ser conquistado, irmãos. Amém? E às vezes, irmãos, nós ficamos assim, sendo influenciados pelo mundo, sendo influenciados pelas pessoas. Aí as pessoas falam assim, não, o que está na moda agora é tal coisa. Não, agora o que você tem que fazer na tua empresa é tal coisa. Na igreja, irmão, você não sabe que eu fui lá, não sei aonde eu vi uma outra igreja. Olha, eles estão fazendo assim, irmão. Deixa eu dizer uma coisa. Olho é olho, boca é boca, pé é pé, mão é mão. Cada um tem uma identidade. Assim como a igreja, cada uma tem uma identidade que foi que Deus deu. Você na tua empresa tem uma identidade. No teu trabalho, Deus te chamou para fazer X coisa. Não é o outro e você tem que ficar tendo a influência de todo mundo na sua vida, não. Irmãos, em nome de Jesus, nós temos que aprender a ouvir Deus. Amém? Então, queridos, nós precisamos dessa clareira, dessa luz, da revelação do Senhor. Quais são os alvos, quais são as metas que nós precisamos cumprir de conquista. Outra proclamação, que nós vamos nos mover nesse foco que Deus vai dar, da plena vontade de Deus no propósito, tempo, modo e lugar. Eclesiastes 5:8 vai dizer assim, que para todo propósito há um tempo e um modo. E o coração do sábio discerne o tempo e o modo. Lá em Atos capítulo 16 diz assim que Deus estabeleceu um tempo e um lugar para a habitação das pessoas e para cumprir o propósito que Deus tem. Então, irmãos, todo o propósito que Deus tem, todo o alvo, todo o foco, não é para você saber o propósito e sair assim igual uma patrola para fazer. Porque Deus que opera em nós tanto querer como realizar. Entendeu o propósito? Agora você vai buscar, Senhor, qual é o tempo, qual é o modo e qual é o lugar. Irmão, se você tiver o propósito certo, errar no tempo, dá tudo errado. Se você tiver o propósito certo, acertar no tempo, errar no jeito de fazer, no modo, também dá tudo errado. Se você tiver o propósito certo, acertar no tempo, acertar no modo, errar no lugar, dá errado. Então, irmãos, é como se fosse uma mesinha de 3 perninhas assim, e o propósito vem em cima, assim, E o que vai fazer aquele propósito de Deus ser bem estabelecido? Estar aquele propósito no tempo, no modo e no lugar adequado. Amém, irmãos? Por isso nós dependemos de Deus, irmãos, e não da nossa sabedoria, e não do nosso querer. Irmãos, daí os apressadinhos fica desesperado para sair na frente, e os atrasadinhos não quer ir nunca. Já viram isso? Os medrosos, os atrasadinhos não quer ir de jeito nenhum, e perde o tempo. E os adiantadinhos atropelam o tempo, bonito de ver. Entendeu, irmãos? Nós precisamos ter essa moderação de deixar o Senhor conduzir as coisas. Glória a Deus. Outra proclamação. Não nos moveremos na mentalidade passiva de escravos, mas na maturidade de filhos e filhas, herdeiros, guiados pelo Espírito Santo. Irmãos, tem uma coisa que atrapalha a tua vida, é essa mentalidade de escravo. Irmão, você sabe o que é essa mentalidade de escravo? É aquela mentalidade do filho mais velho, lá da parábola do
do filho pródigo, já viu? Então, o que acontecia ali? Ele não entendia que tudo que ele estava fazendo era do pai para ele e dele, o pai, e tudo ali era dele. Ele achava que ele era igual a um dos servos, entendeu? Então ele não tinha a mentalidade de herdeiro, de que tudo aquilo era dele também. Não, irmãos, ele era uma pessoa assim que servia o pai de uma forma escrava. Então, irmãos, quantas vezes eu quero te perguntar, nós como igreja não estamos perdendo a alegria em servir a Deus, estamos vindo na igreja tudo amarrado para servir nos ministérios, tudo com aquele mau humor, tudo com aquela, sabe, contrariedade. Eu tô vindo, mas não concordo com isso, não concordo com aquilo. Irmãos, isso aí é tudo mentalidade escrava. Nós precisamos sair disso aí e servir ao Senhor com alegria e bondade de coração, entendendo que estamos servindo o nosso Pai. Entendendo, irmãos, que a casa é do nosso Pai, portanto é Ele que manda, não somos nós. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a respeitar o querer do Senhor, a vontade do Senhor. Irmãos, nós somos tremendamente soberbos. Muitas vezes nós achamos que para começar que a gente não tinha que achar nada, né? Mas a gente tem aqueles monte de achismo e a gente acha que aquilo que nós pensamos, nós queremos, nós desejamos, nós pensamos é o que é melhor. Irmãos, nós ignoramos completamente o querer do Senhor. Então, nós precisamos sair disso, irmãos, em nome de Jesus. E para isso, põe a mão aí na sua mente, ore quando você estiver orando esse ponto, ore primeiro por você, ore depois por toda a igreja. Ore por toda a igreja. Senhor, renova a nossa mente. Renova a nossa mente. Para quê que a Bíblia diz que nós devemos renovar a mente? Para quê? Só para ter uma mente renovada? Não. Para que nós estejamos compreendendo qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, você nunca vai concordar com Deus se você não renovar a tua mente. A vontade de Deus para você nunca vai ser boa, agradável e perfeita se você não mudar o teu raciocínio, tua forma de pensar. Como é que eu faço isso, pastora? Se quebrantando diante do Senhor e dizendo, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Dizendo, a palavra de Deus é a verdade. Eu vou aprendê-la, eu vou deixar o Espírito Santo ministrar a palavra de Deus no meu coração e eu vou aprender a pensar, a raciocinar segundo o raciocínio da palavra. Pensar conforme a palavra, sabe o que é? Pensar conforme o raciocínio de Deus. Amém? Mais outro ponto. Proclamamos que estabelecemos o domínio da fé sobre a crise econômica, nos movendo plenamente no favor do Senhor com grande transferência de riquezas. Irmãos, isso aqui é o seguinte, ó. Esse ano, pelo jeito que está anunciando aí, vai ser crise econômica. Só que o Senhor fala claramente lá em Malaquias que Ele vai separar o remanescente. Ele vai fazer diferença entre quem serve e quem não serve. Então, essa abertura das janelas do céu, irmãos, nós não vamos ficar com o nosso coração pelas más notícias da economia. E esse ano é crise, e vamos enfiar a crise dentro da nossa cabeça. Não. Nós vamos superar isso, vamos falar assim, Senhor, ó, no tempo da crise, a tua palavra diz que o Senhor vai fazer diferença entre quem serve e quem não serve. Aí, irmãos, as pessoas, se você tiver esta fé e se você se posicionar dessa maneira, as pessoas do teu ramo pode ser ruim para elas, para você vai ser bom. Mas como, pastor? Porque Deus faz a diferença. Você crê nisso? Que em vez das pessoas procurarem o seu concorrente, elas vão procurar você? Que em vez das pessoas se agradarem do seu concorrente, elas vão se agradar de você? Por quê? Só por causa do favor do Senhor. Só porque você vai alcançar graça e favor diante dos olhos das pessoas. Só porque simplesmente ninguém vai estar vendo um serviço ali, simplesinho, que você vai oferecer a mais, que o Espírito Santo vai te dar essa inspiração e isso vai ganhar o coração das pessoas. Irmãos, Deus faz a diferença. Deus faz a diferença. E não é você que faz a diferença, é Deus quem faz. Amém? Irmãos, e assim vai, né,
as proclamações. Proclamamos que não nos moveremos nas múltiplas opções espalhadas, né, pelos ventos, mas nós vamos corresponder com o vento do Espírito. Uma das manifestações de Deus neste ano é o vento do Espírito. Só que, irmão, você sabe que o inimigo faz outro vento também, né? O inimigo faz outro vento. Então, nós vamos ter que declarar como igreja que nós vamos entender o mover do Espírito, para nós nos movermos segundo o Espírito e não segundo esse espírito do mundo. Irmãos, aí o ponto 3, nós vamos fazer proclamação em Salmo 1, que fala sobre a árvore que é plantada junto às correntes de água. Irmãos, eu vou passar por esse ponto aqui um pouquinho mais rápido, porque ele é muito claro. É o seguinte: esse ano é um ano também que Deus tem falado conosco que nós precisamos olhar para as raízes. Um ano que vai dar ventos fortes, ventos de tumultos, ventos complicados. Como é que uma planta fica firme? Porque ela tem raiz saudável e raiz profunda. Então, irmãos, esse é um tempo de nós orarmos pela igreja, pelo povo do Senhor, para que Deus cure as raízes, amém? Tem muita gente, irmãos, com raízes apodrecendo. Tem gente que talvez você olhe espiritualmente, parece que está morrendo. Esse problema está onde, irmãos? Nas raízes. E deixa eu te dizer, lá dentro do coração, em coisas que aparentemente você não vê. Porque a raiz, ela está enterrada lá para dentro, não é? Salmo 1 vai falar que uma árvore que tem saúde, ela é plantada junto aos ribeiros de água. Então, irmãos, é tempo do povo de Deus voltar para a palavra. Deixar as águas fortalecerem as raízes da vida, do coração. Sermos limpos pela palavra, banhados pela palavra, aprendermos a palavra. Amém? O ponto 4 vai falar que nós, irmãos, temos que trazer os dízimos, nós temos que entender que as janelas do céu, elas são abertas. Lá em Malaquias, esse texto aqui é um texto de Malaquias, nós estudamos com o pastor Paulo Andreus Malaquias. Sabe, irmãos, vai falar assim que Deus vai abrir as janelas do céu e vai derramar a abastança. Mas sabe para quem que Deus vai derramar a abastança? Para aquele que é fiel a Ele, nos dízimos, nas ofertas, que tem um compromisso com Ele, é o remanescente, irmão. Não é aquele que vai assim fazendo igual todo mundo está fazendo, entendeu? E nós precisamos orar pelo povo do Senhor, irmãos, para que no nome de Jesus o povo de Deus realmente se posicione como esse remanescente fiel, seja fiel ao Senhor, para que receba toda a prosperidade que o Senhor quer dar. Irmãos, nós vamos orar nesse sentido, que esse ano é um ano que o povo de Deus, os fiéis, vão prosperar. Você vai proclamar isso com muita força, que Deus vai fazer diferença entre aquele que serve e o que não serve. E que no nome de Jesus o Senhor vai despertar as pessoas para servi-lo. Amém? Irmãos, o ponto de número 5 é um ponto tão maravilhoso, é baseado no Salmo 100. E Salmo 100 vai dizer assim: celebrai com júbilo ao Senhor. Irmãos, nós precisamos celebrar o Senhor. Vai dizer servir ao Senhor com alegria. Irmãos, aquilo que eu acabei de falar para você, nós precisamos restaurar essa alegria em servir ao Senhor. Amém? Nós precisamos celebrar o Senhor, nós precisamos servir ao Senhor com alegria, nós precisamos nos apresentar diante dele com cântico, nós precisamos entrar diante das suas portas com ações de graça, com hino de louvor, com adoração. Então, queridos, em nome de Jesus, né, nós vamos fazer todas essas proclamações aqui, tá? E nós vamos também, a irmã Carmen colocou uma das declarações nesse ponto aqui, sobre esse espírito de Amaleque. Amaleque era uma nação que ela atacava os fracos. O que esses amalequitas sempre faziam? Na travessia do povo do deserto,
sempre tinha aqueles retardatários, era dois tipos, os retardatários fracos. Os doentes, eles ficavam por último nas marchas, eles iam ficando para trás. Então, como distanciava do grande povo e eles tomavam uma grande distância, já viu? Quando os crentes começam a pegar a distância da igreja, vem um domingo, falta 4, já viram? O morro tá cheio, né? Aí vem, mas não vem, congrega, mas não congrega, faz, mas não faz, começa a ficar os retardatários. O que acontece? Esse espírito dos amalequitas aqui ataca, irmãos, né? E uma outra área que esse espírito dos amalequitas também atacava é produzindo na vida da própria liderança distração, tá? Ele ataca os fracos, né? Mas ele também planta no coração dos fortes angústia e desespero. Por quê? Porque daí a hora que via, né, aqueles fracos, aquele negócio sendo atacado, virava aquela angústia, aquela coisa, o povo tinha que sair lá da frente para vir para retaguarda. Então, irmãos, nós vamos combater, repreender esse espírito dos amalequitas, que são esses espíritos oportunistas, amém? E nós vamos pedir ao Senhor que fortaleça o povo de Deus, que fortaleça os fracos, os distraídos, para a gente vencer os obstáculos, tá bom? Em nome de Jesus. O ponto de número 6, irmãos, é um ponto muito importante que fala sobre Leviatã. Leviatã é um espírito que nós vamos combater, ele é o espírito de soberba e de orgulho. Só que, irmãos, Leviatã, ele traz, junto com a soberba e com o orgulho, ele traz a idolatria, a feitiçaria e a imoralidade. Aí já viu, né, irmãos? Idolatria, problema muito sério quando nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, que nós precisamos nos arrepender. O que é esse espírito de feitiçaria, pastor? Misericórdia, nós somos crentes. Irmãos, manipulação é um tipo de feitiçaria. Como é que é a feitiçaria? A pessoa vai lá e paga para alguém fazer um despacho. Paga ou não paga? Paga fazer um despacho. Então, ela tá nesse espírito de dominação, de controle, de manipulação. Ela está pagando para que a vontade dela seja feita. Você entende isso? Irmãos, uma pessoa que busca feitiçaria é uma pessoa manipuladora. Ela é uma pessoa que ela não quer orar a um Deus todo-poderoso que faça a vontade dele. Não. Eu quero que seja feita assim, sim. Aí ele procura feitiçaria. Entendeu? Então, irmãos, existe um tanto de manipulação na vida das pessoas e elas nem enxergam. Tanto que a palavra vai dizer assim, ó, que a rebeldia é como a idolatria, mas a teimosia como o pecado de feitiçaria. O que é essa teimosia? A pessoa que quer que a vontade dela seja feita. É por isso que é feitiçaria, entendeu? Agora, o texto lá de Samuel, feitiçaria, irmãos, é quando a pessoa quer que a vontade dela seja feita de qualquer forma. É manipulação. É idolatria da vontade também. A minha vontade tem que ser feita. Vai ser do meu jeito. Irmãos, olha, isso é um espírito de orgulho que incita tudo isso. Esse espírito de orgulho, de vaidade, de arrogância, de prepotência, de presunção, porque o orgulhoso é presumido, ele sabe tudo. Irmãos, nós temos em nome de Jesus que batalhar contra isso, e esse texto do Salmo 74 é tremendo, porque fala que o Senhor esmagará a cabeça de Leviatã, amém? Então, no nome de Jesus, nós vamos orar isso aqui, batalhar, fazer essa oração, a batalha, e expulsar esses espíritos, entendeu? De arrogância, dessas opiniões exageradas, de altivez, em nome de Jesus. E, irmãos, só tem um jeito também de nós combatermos contra a Leviatã, não é só expulsando, é nós, em primeiro lugar, nos humilhando, nos arrependendo, antes da gente expulsar, tá bom? Então você se arrepende, se humilha e fala, Senhor, eu não quero isso na minha vida, mas eu também não quero isso na minha família e não quero isso na igreja, amém?
E, irmãos, para o final, nós vamos declarar, né, que é Deus, né? Quem é Deus para nós, para nossa família, a nossa confiança nele, através do Salmo de número 46, tá bom? Através do número de Salmo 46. Queridos, é tão importante essa proclamação aqui, que o Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente. O Senhor vai te guiar nessa proclamação, né? Para que você realmente esteja se aquietando e vendo os grandes moveres de Deus, amém? Confiando, irmãos, a nossa confiança é quando nós lançamos a nossa fé em Deus, no seu poder, na sua palavra, no seu caráter. É fé em Deus e na sua palavra, amém? Glória a Deus. Então, querido, nós vamos estar fazendo toda essas orações, você vai escolher, o Espírito Santo vai mostrar para você cada dia qual ponto você deve orar e você vai orando, irmãos, e deixa o Espírito Santo se mover, deixa o Espírito Santo guiar a sua vida nessa intercessão. Cada dia que você for interceder, né, deixa o Espírito Santo falar com você. Dentro desse ponto aqui, o Espírito Santo vai mostrando coisas para você, essa perspectiva, você sobe em adoração toda vez e ali o Espírito Santo toma a sua vida e ele começa a mostrar para você, né, qual ponto você deve orar, qual área e de forma específica, e o Senhor vai estar então te conduzindo numa intercessão que vai ser com certeza eficaz. Amém? Eu quero orar por vocês agora. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar os nossos irmãos intercessores, os parceiros e as parceiras de oração. Pai, os irmãos que estarão orando esse roteiro de oração, junto também nas intercessões, junto também nas reuniões de oração. Nós abençoamos o teu povo, Senhor, os intercessores, e nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor ensine cada um de nós a orar segundo a tua vontade, segundo aquilo que está no teu coração, segundo aquilo que está no coração do Pai, dentro, Senhor amado, dessas margens, desses textos que o Senhor deu para nós. Que o Senhor nos ensine a orar, que o Senhor nos dê foco, que o Senhor, Pai amado, nos faça, Senhor, acertar o alvo, que o Senhor nos faça, Senhor, ter avanço, que o Senhor nos faça ter conquistas, Pai, muito grandes neste ano de 2025, para a honra e glória do Teu nome. Eu abençoo cada intercessor, Pai, que eles sejam fortalecidos no Senhor, na força do Seu poder, que eles sejam revestidos de glória, que eles sejam revestidos da luz do Senhor, brilhando sobre eles, mostrando para eles claramente, Pai amado, aquilo que eles devem orar e interceder. Pai, nós abençoamos esses queridos irmãos e irmãs, em nome de Jesus. E Pai, naquilo que cada um está precisando, Pai, nós clamamos, temos orado, eu tenho orado, o pastor José, que é intercessor comigo, pelos intercessores tem orado, o pastor Rodrigo tem orado. Pai, nós temos orado para que o Senhor supra as suas necessidades, as necessidades desses intercessores, Pai, de uma forma sobrenatural, espetacular. Pai, que o Senhor esteja olhando, Pai amado, para cada um, meu Deus, com os teus olhos de amor e graça, e derramando a bênção que eles necessitam. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.